Graça e a paz a todos. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo já em Romanos 8. Uma passagem conhecida. Romanos 8, 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ok. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem crê nisso hoje? Há uma outra tradução que diz: ok, vamos ficar com essa daí. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez. Sabemos que quem crê nisso? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Oramos agora, Senhor Deus, para que o Senhor possa trazer a revelação que quebra todo jugo e remove todo fardo. Senhor Deus, manifesta do teu poder nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra possa ser uma rema, uma realidade, uma palavra viva, uma palavra revelada aos nossos corações hoje. Pai, no nome de Jesus, pensa através da minha mente e usa as minhas cordas vocais para anunciar a tua palavra. Pai, nós declaramos aqui que há uma unção sobre a nossa vida para vencer. E no nome de Jesus nós declaramos que as prisões se abrirão. Nós declaramos, Senhor Deus, que nenhuma palavra, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra as nossas vidas prosperará, porque a unção de Deus é sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Antes de você se assentar, vire para alguém e diga: você foi ungido para vencer. Diga. Ungido, ungido. Toque em alguém aí. Você está tocando em alguém ungido, 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 ungido. Diga ungido, ungido para vencer. Se você já o fez, tome seu assento. Para nós é um privilégio poder estar aqui hoje. Nós estivemos ano passado com o apóstolo Cleito no Proclama São Paulo, no outro cenário, numa outra dimensão. Estávamos na rua, aconteceram mil uma situações, e nesse ano, aprove o Senhor nós estarmos aqui. E eu estive pensando hoje, irmãos, quando você fala de Proclama São Paulo, não sei se os pregadores, os ministros que têm falado, eles têm tentado enxergar algo que Paulo falou. Eu pensei nisso, foi isso que veio no meu coração. Proclama São Paulo. Apóstolo Paulo declarando alguma coisa. Eu não tinha um dicionário em português, eu procurei em inglês. Em inglês, proclamation, proclamação significa anunciar publicamente. Amém? Proclama São Paulo. E eu creio que existem algumas coisas que dá para a gente tirar de uma lição, de um texto conhecido, mas eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. A palavra de Deus diz em Isaías 10, 27, que naquele dia sua carga será tirada do seu ombro, o jugo será despedaçado do seu pescoço por causa da unção. Quem crê nisso hoje? A unção de Deus, irmãos, na nossa vida é o que faz a diferença. A unção te capacita, a unção te encoraja, a unção quebra o jugo, a unção remove o fardo, a unção é algo sobrenatural que vem sobre você, e há uma tradução que diz, por causa da gordura, por causa do azeite que vem de Deus. E o que eu percebi no ministério do apóstolo Paulo, duas coisas. Ele tinha uma visão para a cidade, e apesar de ele ter uma visão para a cidade, de onde ele entrava, ele também tinha uma visão particular para a vida de cada indivíduo. Amém? Deus quer fazer e realizar algo em São Paulo. E Ele quer realizar algo na sua vida. Ele não pensa só em milhares de almas,
Ele pensa também na alma como indivíduo. Ele se preocupa com isso que está acontecendo em São Paulo, e eu creio que agora é hora da igreja se levantar e declarar que só Jesus Cristo salva, que Ele é Senhor, que Ele está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E vem chuva, né? Eu falei a semana passada, o povo cantou tanto, né? Faz chover. E chove, e chove, e chove. Eu sei que a gente estava esperando chuva de bênção, mas eu vejo que há um propósito de Deus está trazendo tanta chuva. Irmãos, eu creio que é a hora da igreja se levantar, é agora. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, certo dia, indo nós ao lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, não para ela, com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, sai dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. A primeira proclamação que eu quero deixar para você nessa noite é a proclamação de libertação. Deus tem uma palavra para você de libertação. Eu não estou falando aqui de conversar com o demônio, eu não estou falando aqui de entrevista, eu estou falando aqui que no nome de Jesus, todo nome, todo joelho deve se dobrar, e toda língua deve confessar que Ele é Senhor, e no nome dEle os demônios têm que submeter. Você vê que ele não falou de imediato, irmãos, e eu creio que ali aconteceu um discernimento, porque não é para você ficar fazendo um monte de guerra e batalha e tal, e eu acho que tem um momento que Deus fala assim, é agora, e quando Deus fala é agora, você dá um comando, uma voz de comando, uma proclamação, uma declaração, e o demônio sai. Quem pode dizer amém? Eu creio que existem batalhas que a gente pega que não são nós, mas existem batalhas que nós temos que esperar por esse finalmente. Quando chega no limite, você abre a sua boca e você deve declarar em nome de Jesus, sai dela. Talvez você conheça alguém, talvez alguém que esteja te perturbando, alguém que esteja vindo atrás de você, alguém esteja falando até a coisa certa, na motivação errada, e o Senhor te dá unção para dizer, sai. Você crê nisso? Então diga, o Senhor me ungiu para proclamar libertação. Vira para alguém e diga, o Senhor te ungiu para proclamar libertação. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Percebendo que a sua presença de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram a Paulo e a Silas e arrastaram à praça principal diante das autoridades. Levando aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Irmãos, a igreja, ela deve provocar uma reação na cidade. A igreja não pode só ficar dentro das quatro paredes. Amém? É bom estar aqui? É bom. Seria melhor se tivesse ar-condicionado? Com certeza. Mas o alvo da igreja é você receber aqui para afetar lá fora. É você ser ministrado, receber a palavra de Deus e você entender que a unção de Deus está na sua vida para você trazer libertação para os cativos. A primeira proclamação que eu vi, irmãos, é essa proclamação de libertação. Agora, o interessante é que a proclamação de libertação traz perseguição e traz prisão para aquele que declarou a libertação. Parece que não faz sentido.
Você faz algo certo, acontece algo errado. Você prega a palavra de Deus, você vai para a cadeia. Você liberta uma menina de um espírito adivinhador, e agora quem está sendo perseguido é você mesmo. Será que existe alguém aqui hoje que você fez aquilo que deveria ser feito, mas o resultado não foi aquilo que você esperava? Tem alguém assim aqui hoje? Será que veio uma prova, uma perseguição? Será que veio um levante? Será que veio uma calúnia? Ou será que você está sendo ameaçado por algo que você fez, que você sabe no seu coração, que era aquilo que deveria ser feito? A palavra para você hoje: você foi ungido para vencer. E no meio, não fora dela, no meio dessa situação, Deus vai manifestar o poder de libertação dele através da sua vida. Mas parece um contraste, irmãos, porque eles acabaram de ministrar a libertação. O povo devia ficar feliz, o povo devia ficar contente, porque alguém que estava oprimido por um espírito de adivinhação foi liberto. Mas nem sempre alguém que é liberto provoca alegria, mas às vezes provoca pesar. Mas você sabe o que Deus te chamou para fazer, e aquilo que Deus tem para a sua vida é: proclame libertação. Quem pode dizer amém por isso? Perturbava a cidade, propagando costumes a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas, fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Quem continua crendo em Romanos 8, 28? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê que tudo coopera? Você crê que a prisão coopera? O amém ficou mais fraco. Você crê que a prisão coopera? A perseguição coopera. A calúnia coopera. O levante coopera. A dificuldade coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, o segredo aí é você amar a Deus, porque aí tudo que você atravessar, você vai ver que é para a honra e glória do Senhor, e Ele vai abrir um caminho no deserto, e vai colocar rios no ermo, e Ele vai te abençoar no meio dessa prova que você está atravessando. Depois de tudo isso, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. O que é isso, pastor? Irmão, irmã, isso são situações que não dá para você sair. Você tenta resolver, você ora, você repreende, mas você continua nela. Irmãos, eu tenho aprendido que se você ora, repreende, amarra, expulsa e continua, é porque Deus tem um propósito maior naquilo em que você está aprisionado. Não dá para sair, mas é nesse lugar que a sua fé vai ser provada. Porque, deixa eu falar para essa câmera aqui, você foi ungido para vencer. Quem crê nisso, irmão? Porque a palavra de Deus diz: perto da meia-noite, uma hora que no Brasil é normal, o pessoal está indo para a cama, e eu vi Cristina falando sobre criança. Nem no Brasil, as crianças vão tarde para a cama, irmão. Lá nos Estados Unidos, 9h30, os meus filhos chegam e falam assim: 9h30, já estão na cama. 9h30 aqui, a mãe está dando café com leite para as crianças. Não é assim? Quando não dá, Coca-Cola. E depois fala: não sei por que ele está agitado. I wonder why. Mas voltando à palavra, perto da meia-noite, irmãos, na hora mais escura, que você não tem como sair da situação que você entrou por fazer a coisa certa, parece que o resultado foi errado, mas você tem que entender, irmão, se você crê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, até isso que você não consegue sair, Deus está no controle. Até essa situação que você já orou, jejuou, clamou, chorou, fez campanha, foi para o monte, fez de tudo,
mas você não saiu dela ainda. É provável que Deus quer que você tire o olho de você mesmo e coloque os olhos à sua volta. É provável que você já tem algo que você ainda não reconhece. É provável que Deus vai usar você no meio dessa situação de prisão para trazer libertação para aquele que está à sua volta. Quem pode dizer amém? E foi isso que aconteceu perto da meia-noite. Paulo e Silas sangrando, doendo, cansado. Irmãos, eu não sei você, mas dependendo do dia, ia ser difícil de orar e louvar. Porque quando a dor vem, quando ela é muito intensa, ela mexe com a sua cabeça. Eles conseguiram passar por cima da dor. E eles entenderam. É uma oportunidade para ministrar alguém. Irmão, irmã, eu sei que é difícil talvez de você entender isso na prova que você está atravessando hoje, que você não tem como sair. Mas eu creio que Deus está falando para você, olha à sua volta, porque existe alguém que está esperando você falar uma palavra. Você já tem a palavra, coloque ela para fora, porque eu vou abençoar aqueles que estão à sua volta. É na meia-noite, é na hora que parece que todo mundo, que as luzes se apagaram, que talvez ali a luz acabou, eu não sei como é que era feito a luz, eu imagino que era o óleo e a lâmpada ficava queimando. Eu creio que foi nessa hora, eles oravam e cantavam hinos. Irmãos, e o segundo proclama que eu vejo aqui de Paulo, por isso que as proclamas são Paulo, é uma proclamação, a intimidade. Diga proclamação à intimidade. Porque, irmãos, é na hora da prova que você vai ver se Deus é Deus mesmo na sua vida. É na hora que os irmãos vão embora, que o intercessor desligou o telefone, que não dá para você ligar para o Disque Profeta. O Brasil tem isso. Deviam de registrar isso, né? 1-800 Profeta. Ligue. Se você quer uma profecia, aperte 1. Se você quer uma palavra de exortação, aperte 2. Se você quer uma palavra de encorajamento, aperte 3. Não, correção, o povo ia pular. É na hora mais escura que você está sozinho, irmão, que a sua intimidade com Deus é testada. É na hora que você fala assim, Senhor, e esse vai ser um sacrifício de louvor, porque eu estou preso e está doendo. Mas é nessa hora, quando você ora e você louva, existem pessoas que estão olhando para você e falando, como ela consegue? Tem. Talvez você não imagine, mas irmãos, existem mais olhos em cima de você do que você pensa. Tem pessoas que estão torcendo para você cair mesmo, mas tem pessoas que estão pensando assim, como que ele vai sair dessa? Porque se Deus tirar ele dessa situação, eu vou ser encorajado, porque eu estou atravessando a mesma prova, a mesma dificuldade, e eu preciso ver Deus agir. Irmãos, e às vezes Deus nos leva a passar provas. Eles foram ali porque eles eram libertos, eles estavam ungidos para vencer no meio da prisão. Vire para alguém e diga, você é ungido para vencer. Diga, você é ungido para vencer, irmãos. Mas essa proclamação para mim é intimidade com Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, diga de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E Deus manda eu te dizer nessa noite que existem coisas que você pensa, jamais isso vai ser abalado. Mas quando você coloca um cântico de louvor, quando você ora a Deus, quando você continua na presença de Deus, Deus vai abalar as estruturas daquilo que os outros falam. É impossível, Deus vai mover em seu favor. Aleluia! Existe libertação. Existe a unção que quebra o jugo e remove o fardo, mas ela sai da sua boca, ela sai da sua atitude.
Talvez tenham pastores aqui, é na hora que alguém te persegue, talvez é na hora que um outro pastor te persegue, e é nessa hora que você deve orar, você deve cantar a Deus, e você deve abrir a sua boca, e você deve declarar: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Crê nisso, quando não está acontecendo nada de errado, irmãos, é um passeio no parque. Mas é na hora que você está preso, é na hora que você está rodeado de presos, é na hora que as pessoas olham para você e pensam: preso, irmão, marginalizado, que os outros olham para você e pensam assim: o que ele fez de errado? Ele está preso, numa situação que você não tem como sair. As más línguas dizem: é Deus julgando. Deixa eu falar isso para você, deixa eu falar para essa câmera agora. Posso falar? Amém? Será que é possível? Será? Só será? Que Deus vai usar isso que você está atravessando para abençoar outras vidas, para elas experimentarem o que você já tem. Será que é possível que Deus permite, então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Quantos continuam crendo nisso? Tudo. Você perdeu o voo, tudo. Furou o pneu do carro, tudo. Você não conseguiu pagar a conta, tudo. Você não sabe porque o seu marido saiu de casa do jeito que ele saiu, tudo. Você não sabe porque o seu filho está nas drogas, tudo. Você não sabe porque a sua filha fugiu de casa com aquele outro irmão que era da igreja e você fica confuso. Será que nós podemos declarar que tudo coopera para... Quem continua crendo que tudo é tudo? O amém já diminuiu de novo, irmão. Por quê? Porque no controle de Deus, irmãos, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E se você continua aqui é porque a obra não terminou ainda. E eu creio que aquele que começou a boa obra em ti, Ele vai terminar. Porque Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E Ele é tudo que está no meio. Eles oraram, eles cantaram, os presos ouviam. Diga: de repente. Porque, irmão, quando você anda na presença de Deus, você tem que crer que Deus não vai se manifestar no seu tempo, mas o de repente de Deus vai acontecer. E de repente ouviu-se um som do céu, de um vento impetuoso encheu a casa onde todos estavam reunidos, e viram línguas repartidas como de fogo. Foi de repente. De repente Pedro estava na prisão, dormindo no meio de 2 soldados, aprisionado. Vem um anjo do Senhor, toca ele do lado e fala: Pedro, acorda, apressa-te, põe a túnica, põe as sandálias e vamos sair daqui. Irmãos, eu profetizo para você hoje: o de repente de Deus vai se manifestar na sua vida. Não no seu tempo, no tempo de Deus vai acontecer. Aleluia! De repente veio um terremoto. Faça assim, ó. Irmãos, eu já tive num terremoto. Não foi um terremoto forte, não. Foi 4,6. Irmão, dá medo. A minha esposa, ela tem um sono pesado, graças a Deus. Eu já tenho um sono leve. Quando eu vejo o passinho dos meus filhos vindo na cama, eu já fico ligado. Quando vem aquele tum, 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 tum. Eu falei: esse é o Kendrick. Quando vem tum, 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 é a Jéssica. A Isabela vem assim. Verdade. Eram 4h15 da manhã. Irmãos, a cama tremeu. Lá em Effingham, onde eu moro. Eu já pulei da cama. O sangue de Jesus tem poder. Verdade. Eu pensei: deve ser o mal, o cão, o inimigo, alguém mexendo na minha cama. Não é a Jéssica, não é a Isabela, não é alguém. Irmão, foi forte demais. 40 segundos. Aconteceu um terremoto que abriu a prisão. Eu não sei, irmãos, qual que é essa prisão, mas eu creio que com base nessa palavra, e você que está aqui hoje no Proclama São Paulo, você está aqui para saber que o de repente de Deus vai se manifestar, o terremoto vai vir e Deus vai abrir aquilo que estava fechado. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem forte, porque Ele é digno de receber o nosso louvor. Terceiro proclama, é o proclama que impede
a morte. Pode parecer que não, irmãos, mas num lugar como esse, pode ter alguém aqui que nessa semana ainda pensou em se matar. E às vezes, ela olha à volta dela, ela vê portas abertas, ela vê pessoas libertas, ela vê ela presa, ela vê ela ali aprisionada, ela vê ela sem luz, ela vê ela em trevas, ela quer uma resposta, ela não sabe onde procurar, ela fica confusa, mas quando ela vê que os outros estão libertos e ela está presa, ela pensa na morte. Irmão, não sei se você está aqui hoje, eu creio que existe alguém, sim, que está aqui, e Deus quer tirar, arrancar todo sentimento de morte da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu vou contra agora todo espírito de morte, todo espírito de suicídio. Você não vai tirar a sua vida, você não vai se matar, você não vai entregar, porque Deus ainda nem começou a fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Em nome de Jesus, hoje se posiciona, irmão e irmã, e afasta do teu pensamento esses pensamentos de morte, porque hoje o Deus, o dono da vida, te dá saúde. É a proclama que impede a morte. Ele ia se matar, não faça isso. E o Senhor diz para você hoje: não faça isso. Ok. Pode ser também que existe aquele que está morto espiritualmente. E você pensa em se matar, porque Deus parece que Ele esqueceu de você. A porta abriu para o teu irmão, a porta abriu para aquele prisioneiro, a porta abriu na sua frente, mas ela não abriu para você. Irmãos, eu nunca vi tanta gente com depressão que nem nesses últimos 3, 4, 5 anos. E às vezes a igreja chega e fala e aponta o dedo e fala assim: você é forte, irmão, como é que pode ser depressivo? Pode. Pode, porque, irmãos, às vezes a gente está como aquele carcereiro. Você está rodeado por pessoas presas. Você busca a resposta e ela não vem. Quando isso passa por 6 meses, 1 ano é uma coisa. Quando isso passa por 10 anos, até a sua fé é abalada. Mas com base nessa palavra, Deus não vai deixar você morrer espiritualmente. Porque aquilo que Ele fez, que você vê na vida do outro, Ele também vai fazer na sua vida. Não, você não entendeu. Aquilo que aconteceu, a porta que abriu, a libertação que veio, o terremoto que aconteceu, o de repente que libertou a todos, vai libertar você também. Porque a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele fez para um, Ele vai fazer para o outro. Você crê nisso hoje? Então, irmão, se encoraja nessa palavra. Para de olhar para o seu irmão e falar assim: não, só ele que é abençoado. Porque Deus tem bênção para você. Na economia do céu, Deus não está em crise. Quem crê nisso? Ele é Deus, Ele é Senhor. O reino dele é rico. Irmãos, você tem que entender: Deus tem algo para você. Você crê nisso? Então diga: eu fui ungido para vencer. Ele disse: estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Quarto, proclama salvação. Diga: proclama salvação. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Quem crê nisso? Eu sei, irmãos, que às vezes é difícil, que às vezes só tem você na sua casa.
Mas nessa palavra te garante que se você crer, a sua casa vai ser alcançada. Quantos aqui creem? Ai, pastor, mas aqui é aquele tio bêbado. Eu costumo falar, glória a Deus, que a gente não é Deus. Porque eu acho que tem gente que a gente não ia salvar, né? Ou se a gente salvasse, a gente ia falar assim: antes de eu te salvar, você vai passar pelo inferno, só um pouquinho. Por tudo o que você fez eu passar. Mas Deus é misericordioso, irmão. Ele começa em você. Ele vai alcançar a sua família. Ele vai alcançar o seu marido. Ele vai alcançar os seus filhos. Ele vai alcançar o sogro. E a sogra também. Tá vendo, irmão? Coitado da sogra. Ele vai salvar a sogra. É melhor eu sair daí, senão eu vou... I'm gonna get in trouble. Diga, proclama a salvação. Começou com ele, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Quinto lugar, irmãos, o quinto proclama: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Quinto proclama a palavra. Diga, proclama a palavra. Eu não estou falando aqui, irmãos, de usos e costumes. Estou falando da palavra. Eu nunca me esqueço de uma vez que alguém chegou para mim e falou assim: irmão, Deus não se agrada da sua barbinha. Verdade. Eu ouvi. E os irmãos sabem que eu sou meio assim sanguíneo. E já fui mais assim explosivo. E era uma irmã que tinha falado. Aí eu falei: a irmã tem barba? Ela: não. Se Deus não está feliz com a minha barba, Ele tem que falar para mim. Ela falou: ah, irmão, eu senti no meu coração. Eu falei: então piorou, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Verdade, irmão. Prega a palavra. Viva a palavra. Prega a palavra. Viva a palavra. Prega a palavra. Viva a palavra. E viva a palavra que você prega. Não é só você falar assim: olha, o meu pastor falou domingo, faça isso. E a pessoa olha para você e ela não fala, mas ela pensa: e por que você não faz? Irmão, isso já não é de hoje. Já são anos, décadas. Pessoas que falam assim: a palavra do evangelho é poderosa. Só falta o crente viver ela. Porque muitas vezes, irmãos, o que sai aqui não é o que nós fazemos. A gente sabe o que deve ser feito. E se a gente for para a palavra, vai ficar mais estricto ainda. Porque a palavra diz que se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você peca. Vira para alguém e diga: prega a palavra, irmão. Amém? Pregaram a palavra de Deus a ele, a todos os de sua casa. Olha aí, ele estava na cidade, agora ele está em casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, e ele e todos os seus foram batizados. Mas o que eu vejo aí, irmãos, é que Deus vai limpar a sua ferida. Ele não vai deixar você machucado. Algo pode ter acontecido, podem ter te açoitado, podem ter te ferido, mas o Senhor, essa unção que cai sobre você hoje, ela também é a unção que cura. Quem crê nisso? Lavou a ferida, e Ele vai lavar as suas feridas nessa noite.
Então os levou para sua casa, serviram de uma refeição com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados, os carcereiros, com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para você e Silas, sejam libertos, agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: o sexto proclama, irmãos, é um proclama de justiça. Sabe por quê? Você não vai sair da prova do mesmo jeito que você entrou. Quem crê nisso? Porque você entrou humilhado, pisado, amargurado, entristecido. Irmãos, Paulo, ele tinha essa postura e ele entendia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente entrou aqui de um jeito que não era para ter entrado. Nós fizemos aqui o que Deus queria que fosse feito, mas a saída não vai ser do mesmo jeito da entrada. Vira para alguém e diga: você vai sair em honra. Oh, você vai sair em honra, irmão, irmã. Porque a palavra de Deus diz, Paulo mesmo falou para eles: vocês nos açoitaram publicamente, sem processo formal, nos lançaram na prisão e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, aos quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles. Por isso que eu falo para você, irmão, irmã, do jeito que você entrou, não é o jeito que você vai sair. Deixa Deus trazer a memória como que você entrou, na onde você entrou, sem querer ter entrado do jeito que você entrou, porque você fez aquilo que era certo e aconteceu aquilo que era errado. Você ministrou libertação, você proclamou a palavra, você louvou, você adorou. Eles te humilharam, arrancaram a sua roupa, te bateram, te feriram, te humilharam, cuspiram, te lançaram na prisão. Mas aquele que é humilhado vai ser exaltado. Quem já foi humilhado aqui? José também foi, irmão. E quando parecia que ele não ia descer mais, ele descia ainda mais. Ele foi, lançaram no poço sem água, tiraram a roupa dele. Eu também creio que bateram nele. Eu creio que ele se esperneou, ele queria sair dali. Ele não entendia que a própria família dele estava fazendo isso com ele. E o pior é que tinha irmão que queria matar ele. Irmãos, quando a sua família quer te matar, essa família precisa de aconselhamento. Ligue para o apóstolo Cleiton. 968. Como é uma igreja profética, você adivinha o resto. Irmãos, a família tirou a roupa. A família bateu. A família jogou no poço. A família vendeu. Não foi o ímpio. Não foi aquele que perseguia, não foi. Não. Porque é pior, não é? Quando é alguém que você conhece. É pior. Quando é alguém que foi na sua casa. Quando é alguém que comia na sua mesa. Quando é alguém que você ajudou com cesta básica. É pior. Venderam. Vai para a prisão. Vai para o Egito. Chega lá, Potifar compra, foi vendido de novo. Você sabe a história. A mulher de Potifar tinha alguns problemas. Não sei se era ela que tinha ou se era Potifar que tinha, mas aquela família tinha problema. E a gente sabe que por causa desse problema, José desce de novo. E ele vai para a prisão. Mas o interessante, irmãos, é que ele foi ungido para vencer. E num dia ele está na prisão, mas no dia seguinte, ele está no palácio. Você crê nisso hoje? Porque é possível, irmãos, que Deus ele programou e ele permitiu que tudo isso acontecesse
para que você saísse dessa prisão em honra. Você que crê nisso, você que está em algum tipo de prisão, você que está numa situação que você não sabe como sair dela, você que crê que Deus vai te tirar daí para te promover, vai se colocando em pé em nome de Jesus. E eu quero que você comece a glorificar o nome do Senhor, porque você não vai terminar do jeito que você começou. Oh, irmãos, você foi humilhado, você foi pesado, você apanhou, doeu, você sentiu, ficou marcado. Mas irmão, hoje o Senhor te tira dessa prisão com um braço forte. Fecha os seus olhos, começa a louvar a Deus, começa a agradecer ao Senhor por essa grande obra que Ele está fazendo na sua vida. Proclama, 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 abra sua boca e proclama. Proclama a libertação, proclama a intimidade com Deus, proclama o impedimento da morte, proclama a salvação, proclama a palavra, proclama a justiça. Começa a agradecer a Deus agora, você que crê, irmão e irmã. Você que crê, começa a falar: Senhor, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor vai me tirar, que o Senhor está me tirando. Eu creio que o Senhor está me liberando. Eu creio que o Senhor está me libertando. Eu creio, ó Pai, que o Senhor não terminou aquilo que o Senhor começou na minha vida. Eu creio, ó Pai, que é honra. Eu creio que eu fui ungido para vencer. Eu creio, Pai, que essa unção está sobre a minha vida. Eu creio, ó Pai, que não é só para a cidade de São Paulo, mas eu creio também que é para minha casa. Oh, eu creio, Senhor Deus, hoje. Oh, começa a declarar, irmão, se você crê, porque é isso. Hoje Deus te visita com essa unção, porque você nasceu para vencer. Se você crê, começa a dar um grito de júbilo ao Senhor e dê um aplauso a Ele bem forte. Agora toca 7 pessoas à sua volta e diga: você nasceu para vencer, você foi ungido para vencer. Ungido, toca, diga, libera essa unção sobre a vida do seu irmão. Você foi ungido para vencer, irmão. Eu preciso falar isso agora. Se liga aqui. Pode ser que tenha alguém aqui, você veio convidado. Talvez você estão afastado dos caminhos do Senhor. Eles passaram por tudo aquilo, por causa de alguém que estava preso. Talvez você esteja preso hoje com algo. Eu não vou te perguntar o que é, mas talvez você esteja preso. É possível que você está aqui hoje, existe uma prisão no seu interior, e Deus tem libertação para você. Pode ser um vício, pode ser um comportamento. Você se ira, você estoura, você briga, você chuta, você quebra a porta. O Senhor quer te libertar hoje. Se existe alguém aqui que quer essa libertação que só Jesus pode dar, sai do seu lugar e vem ao altar, rapidamente. Saia. Algo que você já orou, você já pediu, você já clamou, ainda continua acontecendo. Qualquer tipo de prisão. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Essa é uma prisão, o inimigo não quer te soltar, ele fica te retendo e você quer buscar o Senhor, mas ele não deixa. Sai do seu lugar e vem no altar, vem rápido, a gente não vai esperar. Porque o Senhor parou esse momento para você. E Ele está falando: é hoje, se você der um passo, eu já estou com o braço aberto. Eu vou te receber, eu vou te libertar. Porque o Senhor é a libertação e Ele é a vida. E Ele quer te dar uma vida abundante. Venha. Talvez é na sua casa. Venha, talvez é no seu casamento. Venha. Talvez você tenha problemas, talvez você tenha vícios. Talvez você consegue largar da bebida, você não consegue largar do álcool. Talvez você não consegue largar da pornografia. Venha.
Libertação, Deus tem libertação para você hoje. Se você está livre, irmão, louva a Deus, dá glória, mas e começa a interceder, porque grilhões estão sendo quebrados hoje nestas vidas. Se você está livre, louva a Deus, mas se você sabe que não está, vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar. Não para ser acusado, não para receber uma palavra de condenação, mas para entender que Jesus tem poder para te libertar. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tem mais. Tem mais, venha. Mas eu já tentei, não deu certo. Não, para de tentar, deixa Ele fazer. Toma o passo, toma a posição, que Ele vai te ajudar. Venha. Oh Senhor Deus, aleluia. Oh, aleluia. Vai colocando a mão no seu coração agora. É você e Deus nessa prisão. O Senhor quer te dar libertação. Começa a clamar. A igreja clamando, irmãos. Começa a liberar, levante as suas mãos. Tem pessoas aqui que estão amarradas, irmãos, com demônios, que não deixa sair. Ela quer, mas ela não consegue. E a igreja agora ajuda. A igreja levanta as mãos, porque toda a força das trevas vai cair. Em nome de Jesus, ser liberto. Em nome de Jesus, irmão, hoje recebe o poder de Deus, recebe a unção de Deus. Toda a prisão, em nome de Jesus, Senhor Deus, caia por terra. Caia. Hoje, libertação. Agora, em nome de Jesus. É hoje, irmã. Hoje é o seu dia, é a palavra, a resposta está aqui. Hoje, irmão, hoje, o Senhor quebra, o Senhor rompe. Hoje, ser liberto em nome de Jesus. Liberta, em nome de Jesus. Liberta, a igreja orando. Grilhões estão sendo quebrados. Hoje, libertação. Olha, recebe. Libertação. Prisões se abram. Prisões se abram. Agora diga. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com som imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei. Só a igreja agora, só a igreja, diga. Uma só. Começa a ouvir agora Paulo e Silas cantando esse cântico, e o terremoto começou a acontecer. Não há nada. Qual som imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meus lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com um som imbatível serei. Com um som imbatível serei. Diga, igreja, diga, porque é só com essa unção. Com um som imbatível serei. Aleluia.
Agora os irmãos dêem um aplauso ao Senhor. E quem está aqui na frente, abrace alguém e diga: você foi ungido para vencer. Aplauda mais forte, porque você também foi ungido. Ungido para vencer. Glória a Deus. Aleluia.